E aí, tudo certo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 História. Vamos continuar falando de pré-história. Tudo bem? Vamos lá? Material de anotação na mão? Então vamos começar. Ao longo do processo de adaptação física ao meio, a espécie humana foi se tornando mais hábil com suas mãos, aprendendo a utilizá-las como instrumento de trabalho. O desenvolvimento do cérebro favoreceu a capacidade de raciocínio, permitindo criar ferramentas que facilitavam suas atividades, como o preparo e o consumo de alimentos, e desenvolver a sua criatividade, que por sua vez ampliou a cognição e o uso da capacidade cerebral. O exame dos instrumentos deixados pelos primeiros humanos foi um dos critérios adotados pelos estudiosos para estabelecer divisões em períodos. A gente convencionou que o primeiro período foi o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, que se iniciou há aproximadamente 2,7 milhões de anos e se estendeu até 10.000 antes de Cristo. Os primeiros grupos humanos do período Paleolítico viviam em bandos e empregavam grande parte de seu tempo e energia na busca do sustento. Todo alimento que consumiam era extraído diretamente da natureza por meio de atividades de coleta, caça e pesca, realizados em instrumentos fabricados principalmente de lascas de pedra, ossos ou madeira. Pesquisas recentes indicam que, no início do período, homens e mulheres se dedicavam às mesmas tarefas básicas. Contudo, com o passar do tempo, para conseguir o alimento necessário de modo mais eficiente, as tarefas passaram a ser divididas conforme a idade, o sexo e as condições físicas dos membros do bando. Chamamos isso de divisão natural do trabalho ou divisão sexual e etária do trabalho. Assim, quase sempre os homens se tornaram responsáveis pela fabricação de ferramentas, pela construção de tendas e pela caça e pesca, ao passo que as mulheres ficaram com a função de fazer, sobretudo, o trabalho de coleta de grãos, folhas, frutos, raízes, ovos, mel e insetos, além de várias atividades artesanais. Anciãos e crianças também ajudavam conforme suas forças permitiam. O constante deslocamento para encontrar novas áreas que lhes possibilitassem a sobrevivência, o nomadismo, ou seja, o deslocamento chamado nomadismo, levava os grupos humanos do período paleolítico a ocuparem os lugares por períodos relativamente curtos, o que dispensava a construção de moradias firmes e duradouras. Por isso, em geral, eles ocupavam abrigos provisórios, como grutas e cavernas, ou cabanas feitas de gravetos e galhos de árvores, de tendas de pele de animais. Muito do que sabemos sobre a vida cotidiana das comunidades paleolíticas está relacionado a pinturas encontradas nas paredes de cavernas, as pinturas rupestres. A arte rupestre testemunha uma grande conquista da nossa espécie, que é a capacidade de representar concretamente seu pensamento e suas observações. Essa capacidade está na base da linguagem. A própria escrita pode ser considerada a filha mais jovem da arte. E em vários idiomas, como o japonês, o desenho das letras é uma arte. Evidências anteriores mostravam que o desenvolvimento da capacidade do Homo sapiens sapiens de se expressar por símbolos datava de aproximadamente 40.000 anos. Inscrições e pinturas em rocha encontradas em grutas na França e na Espanha. Contrariando essas evidências, foram descobertos fragmentos de argila com inscrições simbólicas no sítio arqueológico de Blombos, na África do Sul, datadas de 77.000 anos. Assim, até onde se sabe, desde essa época e cerca de 30.000 anos antes que o Homo sapiens sapiens chegasse à Europa, havia representações de arte, simbologia, pensamento abstrato e habilidades de aprendizagem, ou seja, cultura e inteligência, segundo os parâmetros do homem moderno.
O fim da última glaciação tornou possível a sedentarização humana, ou seja, a sua fixação à Terra. Esse fenômeno climático, que alterou as formas de vida existentes no planeta, também estimulou a migração de animais e seres humanos para lugares onde houvesse abundância vegetal, levando-os a ocupar diversas regiões do globo. A fixação do ser humano em determinado lugar esteve associada à domesticação de animais e ao cultivo de plantas, que caracterizaram uma mudança profunda na história da humanidade. Essa mudança foi estabelecida pouco a pouco por nossos ancestrais e não aconteceu ao mesmo tempo em todo o planeta. Tradicionalmente conhecida como Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, ela caracteriza o período denominado Neolítico ou Idade da Pedra Polida, que se estendeu de cerca de 10.000 a.C. a 4.000 a.C. Outros grupos, porém, permaneceram nômades e adotaram outros modos de vida. E de que forma se deu o domínio da agricultura? É difícil a gente afirmar com certeza, já que ela não aconteceu ao mesmo tempo nem da mesma forma de todos os grupos, mas provavelmente se deu a partir da observação de que aonde havia restos de comida cresciam plantas, até que se associou a semente à árvore. Os historiadores acostumaram-se a separar a coleta e a agricultura como se fossem duas etapas da evolução humana bastante diferentes e a supor que a passagem de uma para outra tivesse sido uma mudança repentina e revolucionária. Hoje, contudo, admite-se que essa transição aconteceu de maneira gradual e combinada. Da etapa em que o homem era inteiramente um caçador-coletor, passou-se para outra em que começava a executar atividades de cultivo de plantas silvestres, ou seja, limpava a terra, arrancava as ervas daninhas, aprendia a cultivar as plantas a partir das sementes, e de manipulação dos animais, ou seja, proteção e reunião dos animais. Mas tudo isso era feito como uma atividade complementar da coleta e da caça. A passagem para a agricultura foi precedida da domesticação de plantas e animais, escolhendo as variedades mais interessantes para reproduzir e para cruzar mais adiante, iniciando um processo de intervenção e de seleção artificial de sementes e plantas. Considerando a historiografia atual, é possível afirmar que passar a agricultura e a pecuária como fonte principal de alimentação foi uma opção de vários grupos. Alguns pesquisadores defendem a teoria de que coube às mulheres decifrar o mistério da germinação e do crescimento das plantas, uma vez que eram as responsáveis pela coleta e estavam, portanto, mais familiarizadas com os ciclos e as características do mundo vegetal. Como consequência da descoberta da agricultura e da criação de animais, esses grupos em geral se fixaram em áreas férteis, nas margens de grandes rios. Várias sequências de boas colheitas e, consequentemente, de boa alimentação durante longos períodos levaram ao aumento da população, o que, por sua vez, demandou as mudanças na organização social do grupo. No Neolítico, os homens aprimoraram o arco e flecha e utilizaram largamente o fogo para cozinhar, espantar animais, iluminar as moradias e se aquecer. Tornaram mais eficientes e sofisticados os instrumentos de pedra polida e passaram a utilizar madeiras, tanto para a construção de moradias e canoas, como para a fabricação de instrumentos de defesa. Em diversas regiões do continente africano foram encontrados inúmeros vestígios desse período, como instrumentos de pedra lascada, polida, machados, serras, lanças, arcos e flechas, arpões, anzóis, pictografias, vasilhames de barro, redes, etc. Tudo indica que a passagem das atividades de caça e coleta para as de produção de alimentos tem acontecido bem cedo na região ao norte da linha do Equador, provavelmente por volta de 8.000 a.C., diferentemente do sul do Saara, onde a agricultura só se difundiu no início da era cristã.
grandes mudanças climáticas ocorridas em todo o continente africano nos últimos milênios antes da era cristã também influenciaram bastante o quadro histórico geral, em especial nas áreas que hoje denominamos deserto do Saara. Tomando esse deserto, que é o maior do mundo, como modelo, comumente são apontadas duas grandes sub-regiões do continente africano, a África setentrional e a África subsaariana. Por volta de 6.000 a.C., mais notadamente entre 2.500 e 500 a.C., o clima começou a ter um progressivo ressecamento. Em consequência, enormes migrações foram se deslocando para o norte, sudoeste e leste, abandonando a região. Significativa parcela da população mais clara emigrou para o norte do deserto, dando origem à população mediterrânea, cuja língua, berbere, estaria estruturada já por volta de 2000 a.C. Dela derivam os líbios, que ameaçaram o Egito faraônico, os habitantes do atual Marrocos, os ancestrais dos tuaregues do deserto e etc. A maioria da população negra, por sua vez, emigrou para o sudoeste. Até hoje, na África Ocidental, grande número de povos, o Sa, Yorubá, Ashanti, afirma descender de emigrantes vindos do nordeste do seu habitat atual. As pinturas pré-históricas do maciço de Tassili, na Argélia, representam máscaras quase idênticas às dos Senufo, da atual Costa do Marfim, assim como cerimônias ainda existentes entre os povos Fulani que resistiram ao Islã. Ao sul do Saara prevalecem ainda hoje os descendentes dos primeiros agricultores, falantes de línguas ligadas ao Banto, uma denominação que designa uma origem linguística comum, possivelmente oriunda de um grupo de ancestrais africanos constituído nos últimos séculos antes de Cristo. Acredita-se que a origem do grupo Banto esteja na região ao norte do rio Congo, nas atuais áreas de Camarões e da Nigéria. Por muitos séculos, esse povo que vivia da caça, da pesca, da domesticação de animais, da agricultura de coivara e em permanente nomadismo, espalhou-se nas áreas extensas da África subsaariana. Ao final do Neolítico, em algumas regiões do planeta, tornara-se generalizado o uso dos metais, com técnicas de fundição de cobre, ferro e bronze. Utensílios e armas foram aperfeiçoados, e essa época ficou conhecida como Idade dos Metais. Apesar da impossibilidade de estabelecer uma cronologia exata desses avanços, supõe-se que o bronze tenha sido utilizado em diversas áreas do Oriente já por volta de 4.000 a.C., alcançando a Europa e o mundo mediterrâneo cerca de 2.000 anos depois. O desenvolvimento técnico aplicado na agricultura possibilitou maior produção e um consequente aumento populacional. Alguns grupos familiares passaram a exercer domínio sobre outros grupos, gerando sociedades ampliadas. A necessidade de garantir a defesa e a produção em áreas relativamente extensas, habitadas por várias aldeias ou grupos familiares, as tribos, levou ao início da organização de estados. As grandes transformações ocorridas ao longo do período neolítico mudaram radicalmente as formas de convivência humana em algumas regiões do mundo. A posse coletiva, que até então prevalecia nas comunidades, passou a coexistir com situações de posse privada. Os instrumentos e o fruto do trabalho, antes pertencentes a toda a comunidade, agora se tornavam exclusivos de cada indivíduo, de famílias ou de grupos de famílias. Surgiram nesse período as primeiras organizações sociais, com a criação do Estado e o desenvolvimento da escrita, primeiramente, ao que parece, no Oriente Próximo, no Egito e na Mesopotâmia. Mas isso já é assunto para uma próxima aula. Até mais.